Então, essa é a correção, a continuação, na verdade, né, da nossa tarefa. E aqui toda faturação é agrupamento. Toma cuidado que o parênteses sempre tem que ficar igual. Se ele ficar diferente, algum erro foi cometido. Então, se eu sei que é agrupamento, 2 primeiros e 2 últimos. O que os 2 primeiros têm em comum? X. O que eu multiplico por x que vai dar xy? Y. O que eu multiplico por x que vai dar menos 3x? Menos 3. O que os dois termos atrás têm igual? São múltiplos de 2. Lembra? O nosso parente tem que dar y menos 3. O que eu multiplico por 2 que vai dar 2y? Y. O que eu multiplico por 2 que vai dar menos 6? Menos 3. Ah, então é sempre só pensar positivo e botar o positivo aqui. Nem sempre, tá? O aluno tem que ver se ele colocar um 2 ou um menos 2 e fazer o teste, se o parênteses ficar diferente, ele tem que mudar o sinal do elemento aqui da frente, porque o parênteses, ó, tem que ficar igual. Tem alunos que escrevem primeiro o parênteses e depois decide se ele bota o número mais 2 ou menos 2 aqui na frente. Pode? Pode. Só não esquece de estipular o sinal. Então, eu coloquei o parênteses em evidência e multiplica o que sobrou fora dele. Aqui, o que os dois primeiros têm em comum? Eles são múltiplos de 7a. O que eu multiplico por 7a que vai dar 14ay? 2y. O que eu multiplico por 7a que vai dar 7ax? X. Vejam. Menos, menos, menos em evidência. Coloco b. Menos b vezes 2y menos 2by. Menos b vezes x menos bx. Coloco parênteses que é igual em evidência e multiplico o que sobrou fora dele. 7a menos b. 7a menos b. Aqui. O que os dois primeiros têm em comum? 6a. O que eu multiplico por 6a que continua dando 6a? 1. O que eu multiplico por 6a que vai dar menos 6ax? Menos x. Agora, atenção. Ah, eu vou colocar o mais x, porque eu vou pensar positivo. Se tu colocar o mais x, teu parênteses aqui vai ficar menos 1 mais x. Então, o parênteses tem que ficar igual, ó. 1 menos x, 1 menos x. Agora, menos x vezes 1, menos x. Então, essa é a lógica que o aluno tem que ter. Afinal, está no 8º ano. Tá? O aluno tem que saber o joguinho de sinal no 8º ano, multiplicando positivo com positivo dá positivo, negativo com negativo dá positivo, multiplicando positivo com negativo dá negativo, e negativo vezes positivo dá negativo. Ele tem que saber essa regra. Menos x vezes 1, menos x vezes menos x, negativo vezes negativo, positivo x ao quadrado. Coloco parênteses em evidência e multiplico o que sobrou fora dele. Então, essa é a resposta à fatoração. O que os dois primeiros têm em comum? A letra B. B vezes 12, 12b, b vezes menos AB. Veja, meu parênteses tem que dar 12 menos a. Ah, mas aqui deu diferente. Calma. Ah, mas não tem ninguém em comum aqui? O número 1. Aqui na frente tem 1, ó. Eu vou colocar o 1 positivo. 1 vezes menos a, menos a. 1 vezes 12, 12. Então, o aluno tem que tomar cuidado que quando eu vou fazer por agrupamento, às vezes pode acontecer essa situação aqui. Então, eu coloco parênteses. Ah, mas o parênteses está diferente. 12 positivo. 12 positivo. Menos a, menos a. Coloco parênteses em evidência e multiplico o que sobrou fora dele. Alguns alunos fizeram diferente. Eles trocaram a ordem. Pode fazer isso? Pode. O que ele fez? Ó? Ele jogou o 12 aqui no lado desse 12b, assim, e esses dois ele agrupou. Ó. Até fiz isso que um aluno mandou para mim. Um não, foi uns 4 que mandaram para mim. Pode fazer, vocês verão que vai dar a mesma resposta, até mais fácil. Só que ele tem que saber fazer isso com 1, porque na letra E ele pode trocar a ordem à vontade que não vai dar certo. Vejam, o que esses dois termos têm em comum? O 12. O que eu multiplico por 12 que vai dar 12b? B. O que eu multiplico por 12 que vai dar 12? 1. O que esses dois termos têm em comum? O menos a. Menos a vezes b, menos ab. Menos a vezes 1, menos a. Coloco parênteses em evidência e multiplico o que sobrou fora dele. Vamos comparar as respostas. B mais 1. B mais 1.
12 menos A, 12 menos A. Ah, mas está de ordem trocada. A ordem do produto não altera o resultado. Eu fazer esse vezes esse, ou esse vezes esse, que é o caso aqui, é a mesma situação. B mais 1, B mais 1. 12 menos A, 12 menos A. Mas na letra E, por exemplo, ele poderia trocar de ordem à vontade, que não daria para fatorar. Né? Ah, eu colocaria esse A perto desse. Tá, mas aí o 4xy menos 1 não tem ninguém em comum. Então ele tem que perceber que aqui na frente tem um 1. Ó. O que esses dois termos têm em comum? O 4xy. O que eu multiplico por 4xy que continua dando 4xy? 1. O que eu multiplico por 4xy que dá menos 4xya? Menos A. O que esses dois termos têm em comum? São múltiplos de 1. Tá, mas aí eu boto um positivo ou um negativo. Aí é que vem a situação chave da questão. Se eu pensar positivo e botar o mais 1 aqui, mais 1 vezes quanto vai dar menos 1? Menos 1. Mais 1 vezes quanto vai dar mais A? Mais A. Perceba que se eu fizer isso, ó, menos 1 mais A, 1 menos A é diferente. O 1 é positivo, 1 é negativo. Então, eu não posso fazer desse jeito. Eu preciso colocar o menos 1 em evidência. Tá? Mas é complicado. Jogo de sinal. 8º ano. Menos 1 vezes 1 para dar menos 1. Menos 1 vezes menos A, mais A. Coloco parênteses em evidência e multiplico o que está fora dele. 4xy menos 1. 4xy menos 1. A letra F, os dois primeiros termos são múltiplos de 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes menos B para dar menos 3B. Aqui eu preciso colocar o menos A em evidência para o parênteses ficar igual. Menos A vezes 5 menos 5A. Menos A vezes menos B para dar A mais B. Então, sempre toma cuidado com esse joguinho de sinal. O parênteses ficou igual, coloco em evidência e multiplico o que sobrou fora dele. Aqui, esses dois elementos são múltiplos de 2A. 2A vezes 3 para dar 6A. 2A vezes menos A menos 2A. Então, o meu parênteses tem que dar 3 menos A. Eu vou colocar o menos B em evidência. O que eu multiplico por menos B, que vai dar menos 3B? 3 positivo. Menos B vezes 3, menos 3B. Menos B vezes menos A, AB. Veja que eu preciso ficar com parênteses igual. Depois tu define o sinal aqui da frente, para quem tem dúvida. Aí ele vê se bota o mais ou o menos. Ah, não vou colocar nada. Mas aí quando chega na hora de jogar aqui, tu vai jogar o quê se não tem nada? Ah, é positivo quando não tem nada. Mas aí, ó, é negativo. Atenção. Coloco parênteses em evidência e multiplico o que está fora dele. Aqui, vou colocar o 2m em evidência. 2m vezes n, 2mn. 2m vezes m, 2m ao quadrado. Aqui ficou fácil, os dois são negativos, coloco menos n em evidência, menos n vezes n, menos n ao quadrado, menos n vezes m, menos mn. Coloco parênteses em evidência, porque se repetiu, e multiplico o que está fora dele. Os dois primeiros são múltiplos de 4p, eu botei o positivo em evidência, que no primeiro eu posso estipular, eu coloquei o 4p. 4p vezes menos a, menos 4pa, ou ap, 4p vezes 1, 4p. Veja, meu parênteses tem que dar menos a mais 1, menos a mais 1. Para continuar dando menos ao quadrado, que tem que ser mais. Se fosse menos, negativo vezes negativo, daria positivo. Joguinho de sinal. A vezes A, menos A ao quadrado. A vezes 1, A. Coloco parênteses em evidência e multiplico o que está fora dele. Sempre que o aluno tenha dúvida, faz a multiplicação para ver se está dando a resposta. Se não está dando, tem que trocar o sinal aqui da frente. Aqui, esses dois primeiros são múltiplos de R, só aparece a letra R. R vezes menos 10p, menos 10pr, R vezes R, R ao quadrado. Aqui eu vou colocar o menos 2 em evidência para dar menos 10p mais R, que é igual a esse parênteses aqui da frente. Menos 2 vezes menos 10p, vejam, tinha que ser negativo, ó.
Negativo vezes negativo, positivo, joguinho de sinal. Menos 2 vezes R, menos 2R. Então, coloco parênteses em evidência e multiplico o que está fora dele. Então, essa é a correção da parte sobre agrupamento. Vocês viram que, às vezes, essa situação aqui, ó, é que está gerando um certo desconforto para o aluno por dúvida. O aluno tem que saber o joguinho de sinal. Negativo vezes negativo, negativo vezes positivo. E lembrando, o parênteses sempre tem que dar igual. Vejam, menos A mais 1, menos A mais 1. Então, tem que mudar sempre esse sinal aqui. Nunca aqui dentro. É que nem aqui, ó. Eu não posso mudar esse sinal aqui. Sempre esse aqui, se der alguma coisa errada. Um abraço e boa correção.